Graças e paz, irmãos, que estamos nós neste domingo reunidos para a celebração da Santa Ceia do Senhor, mas vamos primeiramente orar ao Senhor. Jesus querido, Deus bendito, mil graças te rendemos ao Senhor, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus, como de fato o somos, depois que o Senhor morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus por nós. Nós te damos graças, ó Deus, porque hoje nós podemos celebrar a Santa Ceia do Senhor, que é a Páscoa dos cristãos, e juntos então podemos nos alegrar na sua santa presença, com a sua presença à cabeceira da nossa mesa. Hoje estamos em decorrência de problemas políticos, Senhor, distribuídos longe de nosso templo. Mas brevemente, espero, meu Deus, que o Senhor opere para que nós possamos estar dentro do menor tempo possível, juntos novamente, para nos alegrarmos diante do Senhor. Agora seja o Senhor falando conosco, nos orientando, nos dirigindo em Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero começar esta mensagem lendo o que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7. Na parte B do versículo diz assim: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Outra versão diz, nossa Páscoa. Pois também Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Amados, a Páscoa é uma festa judaica. Ela não é uma festa cristã. A festa cristã é a Santa Ceia do Senhor. A Páscoa judaica é a prefiguração do verdadeiro sacrifício, que é o Senhor Jesus, que foi sacrificado de uma vez por todas, por todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então, neste instante, nós estamos celebrando a Páscoa cristã, que é celebrada todos os meses, porque o Senhor Jesus nos determinou que assim procedêssemos. Eu quero ler também com você aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, um texto que nós comumente lemos, que os pastores comumente leem, por ocasião da celebração da Santa Ceia do Senhor. Esse texto se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler o texto e depois eu vou retornar para explicarmos versículo a versículo. Porque eu recebi do Senhor, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Amados, este texto de Paulo nos orienta quanto a esta celebração, quanto a esta ordenança mais importante, ordenança do Senhor à igreja, para a celebração, a Santa Ceia. E aqui o Senhor, o apóstolo Paulo nos orienta, ele nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Na noite em que ele foi traído, na noite em que ele poderia dizer: eu tenho feito tudo por vocês, já demonstrei o grande poder de Deus, pela multidão de milagres que eu operei. Já demonstrei que eu sou o Filho do Deus Todo-Poderoso, que foi enviado à terra para resgate dos homens. Já demonstrei a minha procedência. E ainda assim sou traído pelos meus, ou por um dos meus. E poderia naquele instante ter desistido, mas ele não fez isso. Mesmo no momento da sua traição, ele celebrou a Santa Ceia antes do seu sacrifício. Celebrou a festa da Páscoa hebraica antes do seu sacrifício, mas agora Paulo nos mostra a festa cristã, a celebração cristã. Então ele tomou o pão e, tendo dado graças, agradeceu a Deus, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Aqui não está em vista o corpo místico de Cristo. O corpo místico de Cristo é a igreja. Aqui está em vista o corpo físico do Senhor, porque foi o corpo físico dele que foi dado por nós. O seu corpo que foi espancado, cuspido, foi submetido a flagelos, coroa de espinho na sua cabeça, carregou uma cruz, foi espancado, sofreu horrores por nós. Ele diz: esse corpo, ele foi dado por vós. Foi dado por vós. O corpo de Cristo, então, foi dado a nós. E ele diz: fazei isto em memória de mim. Celebre este acontecimento para você se lembrar de mim, em memória de mim. O que ele queria que nós lembrássemos? Ele quer que nós nos lembremos das consequências do seu sacrifício, das consequências da sua morte, ressurreição e ascensão. O desejo do Senhor é que nós não nos esqueçamos jamais de que agora nós somos justiça de Deus.
de que agora o tudo que pertence a Deus nos pertence. O tudo de Deus é do povo de Deus. E o versículo 25 diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando nós comemos agora do pão, que simboliza o corpo de Cristo, assim como este pão se mistura ao nosso corpo, vai se tornar carne, músculo, gordura, sangue, ossos, pele, tudo em nós. Dessa mesma maneira, o corpo de Cristo está também misturado com o nosso. O corpo físico de Cristo. Não apenas o espírito, mas também o corpo. Esse corpo que foi dado por nós. E quando você come o pão que simboliza o corpo de Cristo, e esse pão se torna parte do seu corpo, é que o corpo físico de Cristo também se tornou parte do seu corpo, de você que um dia recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então, o corpo agora que você carrega é um corpo seu e de Cristo. E o cálice com vinho, que simboliza o sangue de Jesus, ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por que nova aliança? Porque havia uma antiga. A antiga aliança era a aliança da lei. Se cumpríssemos os 10 mandamentos determinados através de Moisés, se cumpríssemos esses 10 mandamentos, então obteríamos a salvação. E a Bíblia diz que ninguém foi capaz de cumpri-lo totalmente, exceto o Senhor Jesus Cristo. O único que cumpriu toda a lei. Então, pela nova aliança, diz o apóstolo Paulo, pela velha aliança, antiga aliança, ninguém se salva. E pela nova aliança, nós recebemos a salvação por um ato de fé. Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei por nós, pagou pelos nossos pecados na cruz, e por isso agora somos salvos. No Velho Testamento, trabalhava-se 6 dias e se descansava no sábado. Agora nós, no Novo Testamento, depois do sacrifício do Senhor Jesus, nós já começamos descansados no sacrifício que ele fez por nós. E o trabalho que nós temos depois do primeiro dia da semana é uma consequência de já estarmos descansados no Senhor. Então, a nova aliança feita com base no sangue de Jesus, porque a vida está no sangue. E pelos nossos pecados habitava em nós a morte. E agora, pelo sangue da aliança, o sangue do Senhor Jesus, então agora, lavados pelo sangue, habita em nós a vida. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Jesus diz, façam isto para se lembrar do que eu já fiz por vocês. Para que vocês se lembrem que eu já paguei o preço, que eu já cumpri
a velha aliança por vocês, que eu já paguei o preço pelos pecados de vocês, e que agora você precisa receber pela fé. E se lembrando sempre disso, você vai ter sempre presente na sua mente que o tudo que é meu agora é seu, e que todos os seus pecados já foram pagos. Verso 26, então, diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando você participa da Santa Ceia do Senhor, você está anunciando a morte do Senhor. Com que objetivo? Porque o Senhor Jesus quer que eu coma do pão, beba do vinho, participe da ceia do Senhor, para anunciar a morte dele. Com que objetivo vou anunciar a morte dele? Porque ao anunciar a morte dele, automaticamente você está anunciando que a morte dele foi por você e que o tudo dele agora é seu. E ao anunciar isso, se você tiver carências, se você tiver necessidades, é para nesse momento você crer que já foi providenciado o suprimento para você na cruz do Calvário. E então, por meio dessa fé, quando você anuncia a morte de Jesus, Jesus então crê que o suprimento da sua carência lhe foi dado, ele vem para trazer o suprimento. E você vai ficar anunciando na Santa Ceia permanentemente até que o Senhor Jesus venha e traga o suprimento de que você necessita. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É um evento da maior importância, a Santa Ceia do Senhor. Comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente não se trata aqui de comer ou beber em pecado, não se trata do crente indigno, porque não há crente indigno. Todo crente foi lavado pelo sangue de Jesus, todo crente é justiça de Deus, por isso não é indigno. Ele pode até não estar andando em justiça, mas ele não é indigno. E esse indignamente do que se trata? Eu vou ler para você do que se trata. Aqui mesmo no capítulo 11, no versículo 20 em diante, vai nos mostrar do que se trata. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Olha o que eles estavam fazendo. Naquela época eles traziam realmente uma ceia, não era apenas um pequeno pedaço de pão asmo, mas a ceia, e não traziam uma pequena quantidade de suco de uva, mas vinho em grande quantidade. Eles traziam, e o que faziam? Ao chegavam, colocavam sua comida diante de si, aqueles que tinham comida, e comiam sem se importar com o outro, sem discernir o corpo, sem entender que o outro que ali estava sem comida é parte do mesmo corpo que ele. Que se uma parte do nosso corpo precisa receber alimento, todas as partes do nosso corpo precisam ser alimentadas. Então, da mesma maneira, se eu e meus irmãos crentes em Cristo Jesus constituímos o corpo de Cristo, então temos
que nos ocupar de que nada falte ao corpo de Cristo. E então ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Olha como eles estavam ali. Não estavam ainda entendendo o corpo. Por isso, Paulo, neste capítulo 11, está ensinando para eles, a fim de que eles entendessem que eles eram corpo. E que, portanto, se um trazia bastante alimento, tinha que repartir com o outro. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Bebiam vinho até se embriagar na Santa Ceia do Senhor. Veja o nível de conhecimento das coisas de Deus, o nível de espiritualidade desse povo ali, da igreja de Corinto. E Paulo então diz no versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, que somos todos os crentes? Ele não estava falando de templo, mas agora estava falando do corpo de Cristo, da igreja. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Agora vamos retornar para o versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo está dizendo, se vocês aqui de Corinto, continuam comendo desse jeito, sem se preocupar com o outro, que talvez por pobreza não trouxe seu alimento, e você pega vinho sem verificar o momento tão importante que é a celebração da morte do Senhor Jesus na cruz, e aí você se embriaga com esse vinho, ele diz, esse comportamento é indigno, essa forma em que vocês estão realizando a Santa Ceia, a ceia que deveria ser santa, a forma que vocês estão realizando é indigna. Vocês estão comendo e bebendo o cálice do Senhor indignamente. E então você será réu do corpo, você será condenado pelo corpo e será condenado pelo sangue, pelo comportamento indigno. Aí vem o versículo seguinte, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se policie. Veja se você está se comportando dignamente, se preocupando com o seu irmão e tendo uma postura de dignidade na hora da ceia. Hoje em dia, será que há pessoas que se comportam de forma indigna? Bom, eu nunca vi, mas já ouvi dizerem de que há crentes que até na hora da Santa Ceia estão com seu celular ligado, vendo alguma outra coisa que acontece fora do templo. Isso é um comportamento indigno que torna a pessoa réu do corpo e do sangue de Cristo. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, de forma naturalmente reverente, com o coração tocado pela presença do Senhor, pois quem come e bebe, versículo 25, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se a gente come e bebe sem entender que nós todos somos um só corpo, nós todos os salvos somos um só corpo, o corpo de Cristo, e por isso temos que nos ocupar uns pelos outros. Por isso temos que orar uns pelos outros. Por isso temos que cuidar uns dos outros. Quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si, julgamento de Deus. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Por causa de comportamento, de não entender o corpo de Cristo, da pessoa agir egoisticamente, sem entender que todos somos um só corpo. E com ações egoístas, o que é que nos acontece? Ficamos fracos, ficamos doentes e até dormimos. Esse dormir aqui significa morte. É que a Bíblia não diz que o crente morre. A Bíblia diz que o crente dorme e que acordará na ressurreição dos mortos. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então essa é uma hora de estarmos atentos na hora da ceia do Senhor. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então vem o Senhor e disciplina aquele que não está discernindo o corpo, que não está se comportando dignamente na ceia, e então essa disciplina vai levar a pessoa a tomar uma atitude diferente para com o corpo de Cristo, vai deixar de lado o egoísmo, vai se comportar de modo digno na ceia e assim não será condenado com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, versículo 33, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Versículo 34, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmão querido, é tão importante que possamos entender este momento de celebração especial, em que Jesus está à cabeceira da mesa, está em espírito ali. E nós, reverentemente, celebrando a sua presença e celebrando a Santa Ceia, nos lembrando de tudo o que ele fez por nós e de tudo que agora já é nosso. Tudo já é nosso. A paz de Cristo nos foi dada e então o momento de celebrarmos, e a paz de Cristo, no hebraico a palavra shalom, significa muito mais do entendimento geral que nós temos da palavra paz na língua portuguesa. Na língua portuguesa, de um modo em geral, nós temos o entendimento de que paz é ausência de conflitos. Mas na Bíblia, paz, além de uma vida tranquila e boa, paz representa felicidade, poder, alegria, presença de Deus, bênçãos de Deus e etc, etc. Então, que venhamos a celebrar a ceia do Senhor de modo digno. Amados, nós queremos agora, neste instante, celebrar então a Santa Ceia do Senhor. E nós vamos fazer agora. Eu espero que você aí no seu lar já tenha diante de você o pão, o suco de uva, não é? Sabemos que neste momento está difícil se adquirir o pão asmo, então você apanha o pão comum para esta celebração e vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Muito bem, querido irmão. Espero que você já esteja com o pão em sua mão
e também com o suco de uva para a celebração. Então agora apanhe em sua mão o pão e o suco de uva e vamos consagrar estes elementos para esta santa ceia do Senhor. Pai querido, Pai de amor, mil graças te rendemos, ó Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na tua presença para esta celebração. Ah, Senhor, o Senhor sabe o quanto nós gostaríamos de estar juntos no nosso templo para celebrar esta santa ceia. Mas mesmo, Senhor, estando separados fisicamente, nós estamos num só sentimento, num só coração, num só espírito e sentindo a sua presença. Obrigado, meu Pai, por cada lar que agora está reunido para participar da tua santa ceia. Eu consagro no teu santo nome este pão e este vinho para esta finalidade tão importante determinada pelo Senhor Jesus. Eu consagro no nome daquele que vive para sempre, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, querido irmão, tome em sua mão o pão. Todos tomem o pão. Você que tinha um só pedaço de pão e tem outros irmãos crentes em Cristo que estão à sua volta, todos aqueles que são crentes em Cristo devem participar da ceia do Senhor. Os demais aguardem o seu batismo nas águas para então participar. Mas todos os que são crentes em Cristo e já foram batizados nas águas, então distribua o pão por eles. E agora, amados, vamos a um só tempo comer juntos deste pão, que simboliza o corpo de Cristo. E ao comê-lo, lembre-se de que o Senhor já carregou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todos os vírus já foram sobre ele. Coma deste pão e tome posse de um corpo saudável para a honra e glória do nome de Jesus. Coma do pão que simboliza o corpo de Cristo. Amém. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice com o vinho e disse: este é o cálice da nova aliança. Você, meu amado irmão, minha irmã, você tem uma aliança com o Todo-Poderoso. Imagina isso, irmão, o Todo-Poderoso fez uma aliança particular com você. Cada um se aliança particular com Deus, para que juntos sejamos o corpo de Cristo. E então, aí está na sua mão o cálice da aliança. E nós vamos agora beber deste vinho, que simboliza o sangue de Jesus, e nos apropriar da paz de Cristo que excede todo entendimento e ficar despreocupados, sem nenhuma ansiedade, ficar tranquilos para sempre na presença de Deus, porque Ele nos guarda de todo mal
e nos abençoa com todas as suas bênçãos. Ele cuida de nós. Então, beba do vinho que simboliza o sangue de Jesus. Amém. Glorifique a Deus, irmão. Este é o momento de glorificar. Este é o momento de manifestar gratidão, porque tudo já lhe foi dado. Nós somos um povo especial, escolhido de Deus, uma raça eleita. Somos uma raça especial, o povo que Deus escolheu para a glória do seu nome. Não é por acaso que nós, povo de Deus, não vamos morrer jamais de coronavírus e de outra coisa, porque nós estamos guardados pelo poder do Todo-Poderoso. Podemos, como Davi disse, até passar pelo vale da sombra da morte, mas não temeremos mal nenhum, porque nenhum mal nos haverá de derrotar. Nós te louvamos, ó Senhor. Nós te damos graças, ó meu Deus, por este momento alegre, feliz na tua santa presença, porque o Senhor se dignou ser o nosso Deus e nós, o teu povo, ovelhas do teu pastoreio. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, que esta celebração fique guardada no seu coração. E você, quando estiver nas suas lutas, se lembre desta ceia. E ao lembrar da ceia, se lembre do que o Senhor Jesus já fez, já providenciou para você. E não tema nenhum mal. No Salmo 62, versículo 12, Davi diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus, que poder pertence ao diabo? Nenhum. Qualquer poder se aniquila diante do poder de Deus. Qualquer poder é nada diante do poder de Deus. E o poder de Deus está em você, pelo Espírito Santo que lhe foi dado, para que você possa utilizá-lo em todas as suas lutas. Fique com Deus, tenha um mês alegre, uma semana feliz, o resto de mês alegre e feliz na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão, com uma semana de paz, de alegria, um resto de mês de felicidade, usufruindo desta presença gloriosa na sua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus. Amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.